Olá! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é José Luiz Nogueira, eu sou pesquisador de História Regional e de Genealogia, escritor de diversos livros que contam as histórias de famílias de Itapetininga e aqui da nossa região. O nosso assunto de hoje será o Monumento à Independência do Brasil e a Cripta Imperial, que estão localizados no Parque da Independência, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Por ocasião de nossa visita ao Museu da Independência, em São Paulo, estivemos também visitando o Monumento do Ipiranga, juntamente com alunos e professores da Escola Estadual Professora Eureni de Souza Vieira, que fica no bairro da Chapadinha, em Itapetininga. Fique aí comigo e saiba tudo como foi mais este passeio cultural. Roda a vinheta! Estamos em São Paulo, no Parque da Independência, aqui no bairro do Ipiranga. Em nosso passeio com alunos e professores de Itapetininga, chegamos até aqui onde está o Monumento à Independência do Brasil. Esta obra, que está bem aqui atrás de mim, impressiona pelo tamanho e pela grandiosidade. Ela foi construída para comemorar o centenário da independência do Brasil. E antes de falarmos sobre o monumento que homenageia Dom Pedro I, imperador do Brasil, responsável pela independência de nosso país, libertando-o de Portugal, vamos aqui relembrar alguns fatos que achamos importantes. Primeiro, quem era esse Dom Pedro que estamos falando o tempo todo? Qual era o nome completo dele? Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Ele nasceu no dia 12 de outubro de 1798, lá no Palácio de Queluz, em Portugal. Foi o quarto filho do rei de Portugal, Dom João VI, e de Dona Carlota Joaquina, da Espanha. Ele recebeu alguns cognomes, por exemplo, o Libertador, Pai da Pátria, Rei Soldado. Foi o primeiro imperador do Brasil como Pedro I, desde 1822 até a sua abdicação em 1831. Foi também rei de Portugal e Algarves. A ele se deve a proclamação da independência do Brasil, que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. Esse momento que comemoramos e que aconteceu por acaso. Dom Pedro e sua comitiva de mais ou menos umas 30 pessoas, incluindo a sua guarda de honra, saíram do Rio de Janeiro no dia 14 de agosto de 1822, com destino às cidades de São Paulo e Santos. Ele ia inspecionar as defesas militares do Porto de Santos e visitar a família de José Bonifácio de Andrade Silva, que era um de seus principais aliados. Ao longo de todo o percurso, a caravana viajava com cavalos e mulas, com os quais cruzaram por muitas cidades e vilas, vales, serra, atravessaram rios e arroios. A maioria das localidades não passava de pequenas povoações espalhadas por um grande território. Dom Pedro entrou em São Paulo pela Várzea do Carmo, hoje é a Avenida Rangel Pestana. Essa viagem deles entre São Paulo e Rio demorou mais ou menos 20 dias. Entre 4.000 mulheres que viviam na cidade de São Paulo, uma paulistana chamou a atenção de Dom Pedro mais do que qualquer outra. Domitila de Castro Cantimelo, filha do coronel reformado João de Castro Cantimelo, irmã também do alferes Cantimelo, que estava viajando com o príncipe ali
durante essa viagem que eles estavam fazendo do Rio até São Paulo. Dom Pedro se encantou com a beleza dessa mulher. Tornaram-se amantes. Ele deu a ela o título de Viscondessa de Santos, que depois de algum tempo foi elevado a marquesa. Tiveram alguns filhos, inclusive um que nasceu em Itapetininga. Mas esse assunto queremos falar num próximo vídeo. Com tudo acertado em São Paulo, no dia 5 de setembro de 1822, Dom Pedro partiu para o litoral para vistoriar as fortalezas que guarneciam a porta de entrada aqui da nossa colônia. Santos era a cidade natal do seu principal conselheiro e ministro, José Bonifácio de Andrada e Silva. Santos, nessa época, tinha uma população de pouco mais de 4.700 habitantes. 2.000 eram escravos. O caminho usado por Dom Pedro para chegar a Santos é o chamado antigo Caminho do Mar, conhecido por indígenas e mamelucos, índios, que desde o século XVI. Depois de descer a calçada do Lorena, chegava-se ao porto de Perequê, isso em Cubatão. E dali seguia-se a jornada via Rio Cubatão, até um atracadouro nas proximidades do atual Museu do Café em Santos. Dom Pedro foi recebido em Santos por autoridades, participou de uma missa na Igreja Matriz e dormiu no Palácio dos Governadores, no mesmo local onde está localizado hoje o prédio da alfândega. Visitou as fortalezas e foi também na casa da família do José Bonifácio. Chegamos ao dia 7 de setembro de 1822. Bem cedinho, começara a subida da Serra de Santos com destino a São Paulo e Rio de Janeiro. Começava aí a sua viagem de retorno para casa, montado em mulas e jumentos, que eram os animais que naquela época aguentavam esse tipo de viagem até chegar em São Paulo. Dom Pedro começou a passar mal durante a viagem. Estava com fortes dores intestinais. Dizem que foi do jantar festivo que teve na noite anterior e de uma noitada de farra em Santos. Esse incômodo obrigava o príncipe a fazer paradas constantes e tornava ainda mais penoso o caminho até São Paulo. Pouco depois das 16 horas, já no Planalto, a poucos quilômetros da capital paulista, ele cruzou com 2 cavaleiros. Um deles era o Paulo Bregaro, o estafeta que trazia a correspondência do Rio de Janeiro. Eram cartas de José Bonifácio e de Dona Leopoldina, além de notícias sobre as decisões da corte em Lisboa. Do Rio, um ofício do Conselho do Estado, dirigido por Dona Leopoldina, propunha a separação de Portugal. A correspondência era clara e firme. O pomo está maduro. Colhei-o já, senão apodrece. José Bonifácio dava anuência. O momento não comporta mais delongas ou condescendências. As notícias da Europa não eram promissoras. O Brasil voltaria a ser status de colônia. O Ministério brasileiro seria destruído e seus membros deveriam ser processados. Outra carta exigia a volta imediata do príncipe regente para Portugal. Eu acho que essa que foi a gota d'água. Daí todo o grupo parou à beira do Riacho do Ipiranga, em São Paulo, para descansar e dar água para os animais e para ver se o Dom Pedro também se recuperava. Dom Pedro perguntou ao padre Belchior, e agora, padre, o que eu faço? O padre Belchior disse que o melhor seria se separar de Portugal. Mesmo não estando passando bem, Dom Pedro declarou a independência do Brasil nesse local. Ele se virou para toda a comitiva que o acompanhava nessa viagem e disse: nada mais quero com o governo português e proclamo o Brasil para sempre, separado de Portugal. Essa foi a frase que o príncipe regente disse. Isso de acordo com as pesquisas feitas por historiadores ao longo de décadas, que investigaram cartas e registros daquele 7 de setembro de 1822.
Foi por um simples acaso que esse local ficou famoso na história do Brasil. Para comemorar os 100 anos da independência do Brasil, o governo de São Paulo fez um concurso internacional onde tiveram 70 participantes inscritos que fizeram propostas para se fazer um grande monumento. Uma comissão julgadora escolheu 8 projetos que foram submetidos a um novo julgamento. E logo começaram a chegar as maquetes do possível monumento numa reunião que aconteceu no Palácio do Governo de São Paulo. Após muitas considerações, a comissão julgadora escolheu a maquete feita por Manfredo Manfredi, que foi o responsável por arquitetar o Altar da Pátria. Tiveram que fazer algumas alterações propostas pela comissão e finalmente foi autorizada a construção do monumento. O escultor foi o Ettore Ximenes. Os dois eram italianos, então trabalharam juntos e para formar esse monumento que a gente está vendo aqui. Esse monumento foi inaugurado em 1922, mas só foi finalizado 4 anos depois, ou seja, 1926. Feito com granito que tem abundância em São Paulo, o monumento é ornado com várias estátuas de bronze que representam os momentos importantes da nossa história. Com uma área total de 1.600 metros quadrados, o concreto armado atinge uma altura de 12 metros, aprofundando-se 9 metros desde o nível do solo. Foi utilizado granito cinza de Carrara italiana. São 131 peças que formam esse monumento à independência do Brasil sobre uma ampla base de pedra e mármore. Vamos conhecer todas elas. Aqui na lateral esquerda do monumento há um grupo escultórico em bronze que representa os Inconfidentes Mineiros de 1789, que foram liberados por Tiradentes, o mártir da Inconfidência Mineira. E formados também pelos poetas Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e também pelo dono da mina, Inácio José de Alvarenga, ao padre Rolim também, e tinham outros representantes da elite mineira. Abaixo dessa escultura, um outro quadro em bronze em alto relevo que ilustra a entrada de Dom Pedro na Rua do Carmo, na tarde de 7 de setembro de 1822, ou seja, logo após a proclamação da independência do Brasil. E aqui na lateral direita, outro grupo que exibe os revolucionários pernambucanos de 1817, chefiados por Domingos José Martins, que na época estavam descontentes com a coroa portuguesa. Essa revolta também ficou conhecida como a Revolta dos Padres, porque houve uma participação do clero católico na época. E mais abaixo aqui da escultura dos revolucionários pernambucanos, tem um quadro em alto relevo que ilustra o Combate do Pirajá, que foi uma campanha da independência para a libertação da Bahia. E aqui, na área central do monumento, há uma interpretação em alto relevo da famosa obra do pintor Pedro Américo, que simboliza o grito da independência, chamada de Independência ou Morte, e que está exposta aqui numa das salas do Museu de Ipiranga. Agora, nos 4 cantos desse monumento, nós temos algumas figuras ilustres. Aqui temos a figura do José Bonifácio de Andrade Silva, considerado o patriarca da independência. Este aqui é o Hipólito José da Costa, o jornalista da independência, que fundou e redigiu o jornal Correio Brasiliense lá em Londres. É considerado o pai da imprensa brasileira. Aqui é o padre Feijó, padre Diogo Antônio Feijó. Ele foi regente do Império do Brasil. E este outro aqui é o Joaquim Gonçalves Ledo. Ele era chefe do movimento da independência no Rio de Janeiro. E lá no topo
está um grupo formado por 20 figuras em bronze. Ela representa a marcha triunfal da nação brasileira. Uma mulher aparece no primeiro plano com um estandarte e uma lança nas mãos, em cima de uma biga, puxada por 2 cavalos e seguida pelo povo. Uma alegoria à liberdade muito comum naquela época. Em 1953, começaram a construir a Capela Imperial e a cripta, que receberia em 1954 os restos mortais da Imperatriz Leopoldina, aos quais se reuniriam em 1972 os restos mortais de Dom Pedro I e, posteriormente, os restos mortais de Dona Amélia, a segunda imperatriz do Brasil. Em meio a um ambiente arborizado, o monumento, que chama atenção por seus detalhes e escadaria, possui algo muito mais chamativo em uma área escondida, o subsolo. Embaixo deste monumento existe uma capela imperial, uma espécie de cripta que guarda coisas de suma importância. A cripta foi instalada no ano de 2000. Tem uma portinha aqui na lateral e ao entrar você já vê uns painéis com informações sobre o momento da independência, com várias informações históricas. E passando esse corredor você já tem acesso a uma escada que desce aqui para a cripta imperial, que começou a ser construída em 1953. Tem um altar e acima dele você vê o brasão imperial, que foi usado em 1822 até 1889. Foi o primeiro a compor a bandeira do Brasil independente. Esse foi o primeiro brasão brasileiro. E descendo a escada, se você olhar para cima, vai ver o símbolo do brasão de armas, instituído pela República, com o nome de Estados Unidos do Brasil. Esse foi o primeiro nome oficial do Brasil durante o regime republicano, que durou desde a proclamação da República em 1889 até 1968, quando o nome foi alterado para República Federativa do Brasil. E assim é até hoje. Quando ficou pronta esta cripta, foi transferido para cá em 1954 os restos mortais de Dona Maria Leopoldina, a primeira esposa de Dom Pedro I e primeira imperatriz do Brasil. Ela faleceu no dia 11 de dezembro de 1826, tinha 29 anos. Ela faleceu no Palácio de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Ela estava sepultada no convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, e veio para São Paulo sob os cuidados do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. E para comemorar os 150 anos da independência, em 1972, trouxeram os restos mortais de Dom Pedro I, que estava em Portugal. Mas o coração dele ficou lá. O coração foi entregue à Câmara Municipal do Porto, lá em Portugal, e está guardado na Igreja da Lapa. Está preservado numa urna com formol e protegido com diversas chaves para garantir a sua segurança. Esse coração de Dom Pedro foi emprestado ao Brasil em 2022 para as comemorações do bicentenário da proclamação da independência. Ele ficou exposto ao público no Palácio do Itamaraty, em Brasília, e retornou à cidade do Porto, em Portugal, pouco depois das celebrações. Em 1984, vieram de Lisboa os restos mortais da Dona Amélia, que foi a segunda esposa de Dom Pedro I. Ela tinha falecido em Portugal em 1873. Era neta de Napoleão Bonaparte. A curiosidade é que, de acordo com os especialistas, quando abriram o caixão dela, quando chegou ao Brasil, viram que ela foi mumificada e que seu corpo está totalmente preservado.
O Monumento do Ipiranga está livre para visitação diária. Agora, para você entrar aqui na Capela Imperial, você tem que ter o ingresso que você usa para visitar ao museu, que fica aberto de terça a domingo, das 10 às 17 horas. O Brasil é muito carente de monumentos simbólicos e agora, comemorando os 200 anos da independência, eles se tornam muito mais especiais. E o nosso vídeo de hoje foi esse, mostrar para você o Monumento do Ipiranga em São Paulo e as suas curiosidades. Se você gostou, já sabe, clica no gostei. Continue acompanhando nossas publicações nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Se inscreva em nosso canal caso ainda não esteja inscrito. Assim você será avisado sempre que tiver um novo vídeo em nosso canal. Assistam os vídeos sobre o Museu do Ipiranga e também sobre o quadro Independência ou Morte, de autoria do paraibano Pedro Américo de Figueiredo e Melo. Eu vou deixar uma pergunta no ar. Por que nós comemoramos mais a independência do Brasil do que a proclamação da República? Até o próximo.